Olá, eu sou a Priscila Alcântara e vou estar com vocês aqui nessa Conferência Forense, ForenseCon 2022. Nós vamos estar falando sobre o tema Profile e Perícia em Crimes Sexuais. Aqui você pode acompanhar comigo, né? Também, né, entender como que funciona a questão da investigação, do perfilamento criminal, né, o processo investigativo para identificar vítimas, identificar aí agressores, ver os perfis de agressores, os tipos de agressores, nós vamos ver, e como que é o processo pericial quando acontece um crime sexual. Como que essa vítima deve ser acolhida e deve ser atendida, ok? Pois bem, aqui vocês acompanham comigo aí um pouco da minha formação, tá? Então, eu sou cientista e docente em ciências forenses e criminais, neurocientista pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e analista do comportamento criminal, profile. Tem algumas especializações aí na área forense e na área também de saúde mental, e do comportamento desviante, os transtornos de personalidade, porque também, né, sou psicóloga investigativa e clínica. E nosso tema está aí, né? Profile e perícia em crimes sexuais. A violência sexual é uma violência que deixa marcas, traços profundos na vítima. Não só marcas físicas, mas marcas psicológicas, né? Marcas na psique, na intimidade, na dignidade desta vítima. A violência contra a mulher, né, sobretudo a sexual, vai gerar traumas profundos e poderá até desencadear aí alguns transtornos mentais também, né? E esses crimes, né, sexuais, eles podem ser motivados por vários fatores. Vingança, tortura. No caso da tortura e o castigo, também nós vamos ver que esses crimes é direcionado a homens, né? Em casos de guerra, crimes de guerra, por exemplo, né? Crimes que são cometidos por facções, envolve aí um tipo de tortura, a tortura sexual, castigo e conduta antissocial de portadores de parafilias sexuais. É de suma importância conhecer, né, identificar os traços de personalidade aí dos agressores, né? Nós precisamos traçar o perfil criminal desses sujeitos. Para quê? Basicamente, nós precisamos fazer isso para identificar, né, quem cometeu aquele crime, né, havendo a constatação do crime, quem cometeu, e também prevenir que o crime aconteça novamente com aquela vítima ou com qualquer outra vítima, né? E assim nós vamos poder desenvolver também estratégias para capturar aquele suspeito, né? E prevenir aquele tipo de ação naquela comunidade, naquela sociedade, né? Cometida por aquele sujeito ou por outros, até imitadores, né? Ou outros que possam também desenvolver os seus métodos criminosos acerca da violência sexual. Então, estudar aquele fenômeno naquela região e desenvolver medidas preventivas com as possíveis vítimas, né, a fim de fortalecê-las, né? Também com o perfilamento nós podemos desenvolver aí políticas públicas, né? Então, o perfil, né, tendo um perfilamento bem feito da determinada região, nós podemos aí demonstrar para o poder público o que precisa ser feito naquela região a fim de atenuar esta demanda.
né, de crimes sexuais. Então, é algo que é de extrema importância. Outro ponto, né, importante aí do perfilamento, né, está para entender como esses criminosos funcionam. Então, para a maioria desses criminosos, o planejamento se inicia horas antes. Então, esses criminosos pensam, né, buscam essa vítima, a maior parte, né? Mesmo aqueles que nós chamamos de oportunistas, como nós vamos ver daqui a pouco, eles também buscam, né, essas vítimas, pensam sobre aquele crime, mesmo que rapidamente. E esse pensar, esse planejamento, ele pode ser horas antes, né, no caso desses mais impulsivos, ou dias, meses antes, né, no caso, por exemplo, dos pedófilos, dos abusadores de crianças, eles planejam isso meses antes. Apesar de compreenderem que estão agindo fora da lei, então eles sabem, têm consciência de que aquele ato é um ato antissocial. O que significa isso? Vai contra as regras da sociedade, vai contra aquela sociedade que ele está inserido, né? Contra as regras. Ele sabe disso, mas ele desconsidera isso. Essa informação não tem peso para ele, né? Peso no sentido que o controle o comportamento dele. Então, eles racionalizam o comportamento se convencendo de que não estão cometendo crime algum, de que eles possuem até direito de fazer aquilo. Né? Nós vamos ver em casos de pedófilos, por exemplo, que eles acreditam que têm direito sobre a criança, né? E que podem fazer o que quiserem com a criança. Outros até projetam, né? Ou transferem o seu desejo, né, as suas fantasias para a criança, acreditando, né, que a criança corresponde à fantasia dele, né? Então, o comportamento dele é aceitável para ele, né? Outro ponto interessante, né, da questão do perfilamento é que nós vamos perceber que os agressores sexuais, diferente de outros tipos de criminosos, né, eles são um grupo bem heterogêneo, né? Não existem algumas semelhanças, né, entre eles, porém, né, que permite aí até separar em certas tipologias que nós vamos ver daqui a pouco. Porém, é um grupo bem heterogêneo, não é uma demanda específica, por exemplo, de a população mais pobre, por exemplo, né? Classe média ou uma população elitizada. Não, né? Então, nós vamos encontrar criminosos sexuais, né? Desde de profissões mais técnicas, né, operacionais, até gerenciais, por exemplo, né? Nós vamos encontrar em todas as faixas econômicas, em todas as raças, grupos étnicos e religiões, né? Então, nós vamos identificar em toda a sociedade. E quando nós vamos estudar, né, a história da evolução humana, do ponto de vista do delito, do crime, nós vamos perceber que em diversas culturas, né, e pontos históricos, a violência sexual estava presente, né? Por algum motivo estava presente aí a violação do corpo do outro, né? Como um castigo, como um rito, enfim, estava presente aí a violência sexual, né? Então, a grande maioria não tem um comportamento criminal específico, então não pertence, por exemplo, a uma facção criminosa, né? Não é um crime relacionado a uma organização criminosa específica, por exemplo, né? Pode ser um recurso de tortura utilizado pela organização criminosa, mas não é específico disto, né? E tipicamente o seu grau de escolaridade também é diverso. Nós vamos encontrar agressores com ensino fundamental, né? Agressores analfabetos, com ensino médio ou graduados, né? Com um nível acadêmico aí elevado. Então, não é uma questão de conhecimento, né? De cognição também, né? De inteligência, de QI, não envolve esses fatores, né? Então, nós vamos encontrar em todos os grupos, né?
Geralmente, a maioria está empregada e apenas 4% sofre de algum tipo de doença mental grave, algum transtorno mental grave. Nós vamos ter alguns tipos, né? Então, as tipologias de agressores. Por mais que eles sejam heterogêneos, né, essas tipologias estão fundamentadas nas motivações desse sujeito, né? Motivação para cometer o ato, né? E a vítima de preferência também, né? A motivação aí versus a vítima de preferência. Nós temos diversas tipologias, mas as mais comuns são essas daqui, né? Então nós vamos ter aí os violadores oportunistas. São aqueles que têm um comportamento mais impulsivo. O próprio nome já diz. Eles buscam a vítima no momento oportuno. Então aquela vítima que está mais acessível. Eles podem até planejar, porque dentro desse grupo nós vamos ter aí os violadores oportunistas mais desorganizados, né? E os violadores oportunistas menos desorganizados, né? Ou organizados. Então, eles vão planejar aquele menos organizado, né? Os desorganizados, eles geralmente vão ser mais impulsivos ainda, vão atacar vítimas conhecidas, vão atacar na região que moram, não precisam de substância química, né, álcool, algum outro tipo de droga para cometer o ato, né, como ali até uma substância, né, para desenvolver, dar mais coragem ou até relaxamento, né? Não precisam disso, não se preocupam em esconder a vítima caso a vítima venha a óbito, né? São mais displicentes e deixam vestígios mesmo, né? Por onde passam. Então, são mais desorganizados. E nós vamos ter o grupo mais organizado também, que é aquele que vai ainda se preocupar em buscar uma vítima em uma outra região, em um outro bairro, por exemplo, né? Evita vítimas conhecidas, busca esconder os vestígios, busca disfarçar mais, né? Ou manipular a vítima, se a vítima for conhecida, mas para poder até continuar cometendo os atos de agressão. Ele vai buscar oportunidades. São os violadores oportunistas. E é importante o perfilamento, porque nesse processo nós montamos o perfil geográfico, né? Que indica para nós se esse agressor ele transitou, né? Para agredir, buscar a vítima, deixar, né? A vítima em algum lugar, se veio a óbito também esconder, né? E se ele agiu na zona de conforto ou ele saiu da zona de conforto, né? E isso nos indica o perfil psicológico dele, o perfil comportamental e a provável área que ele vai atacar novamente. Violadores motivados por raiva. Esses são bem complexos, né? São aqueles que, além da violência sexual em si, que já é brutal, né? A dimensão dessa violência, eles também agridem fisicamente a vítima. Então, batem, espancam, torturam essa vítima, violentam sexualmente essa vítima usando objetos também. Então, tacos, pedaços de madeira, garrafa, facas, perfuram, né, no caso das mulheres, perfuram o útero dessas mulheres, né, garroteiam o pênis das vítimas, no caso das vítimas masculinas, né, no sexo masculino, torturam essas vítimas, né, e com muita agressividade. No processo pericial, né, durante a perícia no local, a perícia no corpo da vítima, nós vamos identificando sinais dessa agressividade. Por isso a importância, né, da equipe de investigação e dos perfiladores estarem sempre conversando, se relacionando com a equipe pericial. É um trabalho multiprofissional, né? Porque aquilo que foi identificado durante o processo pericial serve de informação para os perfiladores comporem aí o perfil desse sujeito e até dessa vítima, né?
Nós temos aí os violadores sexualizados, né? Tem a motivação sexualizada. São aqueles que pensam 24 horas em relação sexual, né? E fantasias bem pervertidas, né? Podem ser sádicas ou não, né? Então podem aí conter aí violência, submissão do outro, agressão, controle do outro de alguma forma ou não, mas o tempo todo. E no processo investigativo nós vamos encontrar geralmente, né, nos mecanismos eletrônicos desses agressores, conteúdo relacionado à pornografia infantil, um comportamento compulsivo em relação à masturbação, né? No histórico, na história dessa pessoa, comportamentos relacionados a uma sexualidade desviada já na adolescência, então de manipular sexualmente parentes da mesma idade ou menores, né, crianças, primos, né, irmãs, irmãos, né, de ficarem ali já são mais aliciando até sexualmente outras pessoas também, né, de práticas relacionadas a uma vida sexual mais descontrolada, né? Uso além da pornografia, né, da prostituição também. Nós temos um violador vingativo, que ele, no momento da agressão, ele até ganha características do violador por raiva, porque esse vingativo, ele vai fazer uso da violência sexual, do abuso sexual para torturar a sua vítima, né? Então é uma vingança. Então vai ganhar um ar de tortura e vingança, é para maltratar, para humilhar a vítima. Geralmente, tá, as vítimas são mulheres, então homens, né, do sexo masculino aí que estão pessoas do sexo masculino que vão violar mulheres, então machucar, né, machucam o útero, perfuram, cortam os mamilos. Por exemplo, uma situação que é muito corriqueira, a mulher se separou do sujeito, né, e ele não aceitou a separação. E ele violenta essa mulher, né, e agride para castigá-la por ter deixado ele. Pior ainda, essa mulher se envolveu com uma outra pessoa, entrou em outro relacionamento. Então, ele vai se vingar por ter sido trocado. Esse tipo de violência também acontece entre pessoas do mesmo sexo, né? Então, agridem o outro sexualmente para torturar por algum motivo. Então, nós vamos identificar esse tipo de violência dentro dos presídios, não só masculinos, mas femininos também, né? Então, serve aí como uma forma de vingança, tortura e manipulação, controle do outro, né? Submissão do outro, aí ganha um teor sádico, né? Então, nós vamos ver esse comportamento entre mulheres nos presídios femininos e entre os homens também, né? Em crimes de guerra, crimes, né? Também contra pessoas transexuais, então pessoas que violentam aqueles que se posicionam como transexuais, né? Nós tivemos alguns casos, por exemplo, que o vizinho, nós tivemos no Brasil, né? Que o vizinho violentou aí a vizinha, né? Após ela assumir a orientação homoafetiva. A justificativa dele era que ele iria ensinar para ela o que era ser um homem, o que é ser homem, né? O que um homem deve fazer como a mulher. E ele que iria ensinar o papel dela de mulher também. Então, essa foi a justificativa dele. Então, infelizmente, né, nós temos esse tipo de criminoso. E nós temos aí, por fim, né, dentro dessa nossa lista aqui, os mais populares, os mais comuns a serem identificados, os abusadores de crianças, abusadores sexuais de crianças. E esse é um tipo bem pernicioso, né, sorrateiro,
rasteiro. Eu costumo falar assim, muito parecido com aquele comportamento de cobra. Você não sente chegar, né? Não faz barulho, né? Quando faz barulho já é para atacar. Que é aquele que ele seduz, né? Ele tem um poder de persuasão muito grande, ele cerca a vítima, então conquista a confiança da criança, da família, né, de todos ao redor, né? Se é de dentro de casa, a mesma coisa, tem a confiança por ser, né, da própria família, mas conquista aquela confiança, se mostra uma pessoa amigável, né, geralmente, muito próximo da criança, está sempre com a criança. Por exemplo, se é uma reunião de adultos, a família inteira está conversando, uma festa na família, o sujeito prefere ficar brincando com as crianças do que com os adultos conversando, né? Então está sempre ali e muito próximo, muitas vezes, de uma criança especificamente, né? Troca, né, essa atenção por doces, brincadeiras, brinquedos, né? E quando sente que já tem ali um certo vínculo, aí acontece a violência. E guiada também por manipulação emocional e verbal. Então, ameaça a criança, ameaça a família, ameaça que vai acontecer algum problema grave se a criança contar para alguém. Diz que a criança vai sofrer algum tipo de sanção, algum castigo, porque a criança fez aquilo e aquilo é errado. Chora, manipula a criança, a fim até de continuar violando essa criança. Então, nós temos aqui, né, esses são os 5, né, tipos mais comuns de violadores sexuais. E quando acontece a violência sexual, o que a gente tem que fazer, né? Como que deve ser o procedimento, infelizmente, quando isso acontece? Há um fluxo, né, de notificação, né, que nos orienta, uma rotina para essa notificação ser identificada e tratada. Inicialmente, nós temos que fazer um registro dessa agressão, porque não tem como, né, as autoridades identificarem, saberem o que está acontecendo se não for denunciado, né? Então, é importante, e isso eu bato muito nessa tecla, nós precisamos orientar a sociedade a sempre denunciar todos os crimes, tudo aquilo, não viu que está acontecendo algum crime, denuncie, né? Dá para denunciar de maneira anônima, enfim, denuncie, para que possa ser investigado e a justiça possa acontecer. Caso contrário, né, a impunidade é que reina, né? Então, é importante, primeiro, fazer um boletim de ocorrência, que no Brasil nós usamos um termo chamado BO, né? BO, que aí é uma sigla para Boletim de Ocorrência. A fase que nós chamamos que esse boletim de ocorrência é a fase de apuração, né? Começa com esse documento. E nesse processo é instalado o inquérito, que é o primeiro passo, né? Começa a instalação do inquérito, primeiro passo, boletim de ocorrência, para haver a investigação. O inquérito é peça-chave, né? Para identificar o agressor e responsabilizar os autores, né, desta agressão. Quando é feito o boletim de ocorrência, lá na própria delegacia, né, lá no distrito policial, ocorre o encaminhamento desta vítima para o Instituto Médico Legal, que é o local onde será coletados vestígios biológicos, será feita a perícia. Isto quando a vítima está viva, né? Quando a vítima, né, veio a óbito em decorrência da própria violência, né, ou após a violência, então aí o delegado, né, solicita, ou a equipe pericial, né, é direcionada para o local de crime. Então é solicitado uma perícia no local de crime para identificar aquele local e depois aquela vítima é levada também ao Instituto Médico Legal para ser coletado lá os vestígios biológicos no corpo daquela vítima, né?
Então, os exames são muito parecidos, né? Só nesse processo inicial que muda um pouquinho, que geralmente o perito criminal vai até o local de crime e no caso da vítima viva, ela já é direcionada para o Instituto Médico Legal. O perito de local de crime também, no caso da vítima viva, pode ir até o local de crime, o local que aconteceu a violência, né, para identificar se há algum vestígio ali, sobretudo se a violência foi notificada logo após a ocorrência do ato criminoso, né? E aí, nesta segunda etapa, né, começam a obtenção de provas, e é super importante, né? Nós vamos ter o laudo pericial e a prova testemunhal. Então, nós vamos começar a coletar os vestígios biológicos e também, né, os testemunhos da vítima, suposto agressor, se ele já foi capturado, da qualquer outra testemunha que tenha visto alguma coisa, né, que tenha acompanhado aquele processo, nós vamos coletar e já ir perfilando, né? No primeiro caso, na questão pericial, o delegado deve solicitar provas do ato sexual. Então, vai uma solicitação para o Instituto Médico Legal pedindo o exame de conjunção carnal. Então, vai ser realizado um exame, nós vamos ver as fases desse exame, que vai identificar se há sinal que houve conjunção carnal, ou seja, algum tipo de relação sexual que tenha deixado vestígio físico, né, nas genitálias. Ou região anal, né, ou região oral. E também, né, vai ser feito toda a perícia no corpo da pessoa, bem como roupas, né, e objetos que a pessoa tenha. A fim de quê? Identificar a autoria do crime. Então, tudo isso é para a gente tentar identificar quem fez, né, se houve crime, quem fez o crime, e assim poder, né, haver justiça. Por isso, né, é muito importante que, mais uma vez, nós possamos orientar os nossos e toda a população, né, que caso haja alguém sofra algum tipo de violência sexual, né, que a pessoa procure preservar os vestígios. Né? Lógico que é horrível, angustiante e normalmente o que as vítimas mais querem é sair daquilo, tomar um banho, né? Jogar aquela roupa fora, se limpar de tudo aquilo, a fim, né, de tirar aquela angústia, como se pudesse arrancar com a mão aquela angústia. Mas é importante que as pessoas entendam que quanto mais rápido forem procurar, né, as autoridades notificarem aquele crime, mais vestígios serão coletados e mais vestígios serão preservados e muito mais rápido e fácil nós vamos identificar o autor, né? E a justiça será feita. A justiça vai ser feita. Então é importante que a pessoa busque preservar, evite, né, tomar banho logo após, jogar as roupas fora ou lavar as roupas, né, ou o local, tentar organizar ou arrumar o local, né, que aconteceu aquilo, se foi em casa, se, né, tentar preservar o ambiente também. E no caso da vítima ser menor de idade, é importante que ela seja aí encaminhada, né, para o Instituto Médico Legal com algum adulto responsável por ela, que ela se sinta bem, né, junto, ou algum educador, ou assistente social, ou até mesmo os psicólogos. E lá no Instituto Médico Legal começa-se a coleta dos vestígios, que é um material biológico, né, para utilizar durante o processo como prova, né, criminal, e assim poder responsabilizar o agressor. Os procedimentos técnicos, vamos lá ver, né, visam normatizar e orientar o atendimento integral às vítimas de violência sexual, com registro de informações e coleta de vestígios. Então veja que é um processo integral e um processo que é uma norma, né, em todos os lugares. No Brasil é feito nesse ritmo, né? E em muitos lugares do mundo também é a mesma sequência, tá?
de acordo em um processo orientado pela Organização Mundial da Saúde. Então, em diversos países, nós vamos encontrar o mesmo processo. Claro que dependendo da região, né, um processo ou outro pode ser prejudicado, mas é basicamente o mesmo. Nós vamos ter guias e manuais da área de saúde, medicina legal, né, que precisam ser preenchidos da mesma forma e os procedimentos serem seguidos da mesma forma, né? Então, são procedimentos operacionais padronizados da área de perícia criminal. Tais orientações poderão ser adequadas respeitando as especificidades, né, de cada região, de acordo com a organização da rede de serviços e pactuações locais. Quando se tem uma ideia de quem é o suposto agressor, qual que vai ser o papel da perícia, né? Então, a vítima está viva, ela viu quem é o agressor, ela sabe quem é um parente, é fulano, é beltrano, e aí ela já vai saber dizer, foi ele que fez isso comigo. Qual que vai ser o papel da perícia? No primeiro momento, né? Identificar o crime e, né, identificar se há um nexo causal, ou seja, se há uma ligação desse agressor com os vestígios biológicos, né, com material biológico identificado na vítima. Para tanto, vai ser necessário coletar também material biológico desse suspeito, né, indicado pela vítima. Então, para ver se é o mesmo material. Então, por exemplo, se na vítima foi identificada uma secreção e nessa secreção tinha espermatozoide, o DNA desse espermatozoide combina com o DNA desse suspeito, identificamos. Se não combina, aí tem que descartar aquele suspeito temporariamente. O que aconteceu? Será que há mais de um agressor? Aquele suspeito ele participou ou não? Ou será que é uma falsa denúncia também de violência sexual? Será que a vítima está tentando prejudicar, né, aquela pessoa? O que está acontecendo? Aí a investigação ganha um outro aspecto também, né? Mas nós temos que ter provas suficientes para responsabilizar a pessoa correta, o agressor correto. Então, para isso, nesse momento, a perícia visa estabelecer um nexo causal, né? Então, nesse sentido, aí o perito busca diferenciar, né, um tipo de lesão fruto de uma relação consentida e uma lesão que é fruto de uma violência, né? Que é fruto de uma violência. Então, identificar sinais de que houve violência e sinais de que não houve violência, né? Se houve ou não, né? Então, nesse sentido, o histórico encaminhado pela polícia, mas, os vestígios coletados no local de crime, quando, né, a vítima foi feita a perícia no local, bem como as evidências constatadas e todas as informações obtidas, né, o perfilamento que já foi feito também, né, prévio, preenchimento de questionário, né, fornecido durante o atendimento, são de extrema importância para chegar aí a uma solução, a uma resolução do conflito, né? Então, todas as informações precisam ser cruzadas. Então, nós vamos ter uma sequência nesse método pericial, né? Nessa sequência, ela visa primeiro a anamnese, depois escuta qualificada, né? Como deve ser a coleta desse testemunho, a realização em si do exame físico, né? Dentro dessa realização, nós precisamos descrever as lesões, registrar essas informações, né? E coleta desses vestígios. Anamnese. Anamnese é aquela conversa, né, inicial, aquele momento em que nós vamos conhecer a vítima ali e buscar compreender o que, né, aconteceu, né? Como que aconteceu. Mas é de suma importância mantermos o sigilo. Postura ética sempre, né? E sigilo. Eu sempre falo para os meus alunos, trabalhar na área forense, atuar na área forense, você tem que ter um comportamento discreto, né?
A ética é fundamental, assim como em todas as profissões, mas na nossa área tem um peso maior. Ética e sigilo, sempre, né? Não é espaço para estrelismos, fama, tá? Então, em cima da dor do outro, não é espaço para isso, tá? Aliás, nenhum lugar deve ser, mas a nossa área é muito mais ainda. Então, é sigilo das informações sempre. Por quê? Pode comprometer ao processo investigativo e também você está reafirmando uma violência, uma agressão, uma invasão à vida do outro, à dignidade do outro, à liberdade do outro, né? Ao que é humano do outro. Não se pode, tá? Então, comportamento sigiloso sempre de todas as informações prestadas pela vítima, repassar para o outro profissional que vai ter acesso, né? Aquela vítima, então, por exemplo, do delegado para o médico, apenas as informações necessárias para garantir o atendimento adequado e ouvir atentamente, né, o relato da situação, de forma que a gente possa aí avaliar e possibilitar aí risco de morte ou repetição da violência. Né? A gente precisa identificar, ali tem uma escuta qualificada, né? E ativa é isso, já ouvir, né? E desenvolver procedimentos para, no caso, se a vítima está em risco de morte, né, já encaminhar para o serviço de saúde, ou se há chance de repetição de violência. Por exemplo, quando o agressor mora com a vítima, né, no caso das crianças que sofrem violência por parte de algum parente, ou a esposa que foi violentada pelo marido, ou o marido que foi violentado pela esposa, enfim. Será que precisamos de uma medida protetiva para aquela pessoa? Então, tudo isso tem que ser identificado nessa conversa. Ainda, na anamnese, realizar os exames clínicos, né, a coleta do material, né, com consentimento informado. Então, lá no processo de anamnese, nós vamos orientar como que vai ser o processo, né, de coleta da perícia, quais procedimentos serão realizados, né, apresentar o termo de consentimento, né, para que essa vítima permita que esse exame seja feito, e também informar que serão preservados, serão armazenados pelo período de investigação ali o material biológico coletado, né? E para ser identificados e respeitar também a todo momento a confidencialidade do caso, né? Não é para aconteceu isso, né? Não, confiabilidade do caso. Ainda na anamnese, nós vamos identificar que todas as informações devem ser cuidadosamente registradas numa ficha padrão, que é a ficha de atendimento multiprofissional às pessoas em situação de violência sexual. Multiprofissional porque essa vítima ela vai ser atendida por vários profissionais, né? Para assim poder cuidar da demanda como um todo, de forma integral. Então é importante que haja essa ficha para que todos os profissionais também se identifiquem o procedimento que vai ser realizado. Sempre com letra legível, né? Até porque o colega, né, nem sempre vai entender aqueles símbolos, né? E nossas letras nem sempre são as melhores, ali aquela fácil de ler, né? Então tem que ser de maneira legível, sem espaços em branco, tendo em vista que esse registro poderá ser fonte oficial de informações, especialmente quando o exame pericial ainda não foi realizado. Constar nessa ficha, né, de atendimento multiprofissional às vítimas de violência sexual, data e hora de cada procedimento, a história clínica, né, tudo que foi coletado, informações iniciais, exame físico completo, incluindo ali o exame ginecológico, descrição minuciosa das lesões, relatando se são recentes ou não. Essa sua localização específica é possível identificar. Descrição do relato da vítima, da forma como a vítima falou, com as palavras que ela utilizou, não são com as palavras que nós entendemos, com aquilo que ela disse exatamente,
bem como das orientações fornecidas a ela após, né, o procedimento. O profissional que atendeu também precisa estar identificado. A escuta qualificada. Nós precisamos ter em mente que, assim como os agressores são heterogêneos, as vítimas também, né? Então, nós vamos encontrar diversas vítimas, né? Desde bebês, crianças, adolescentes, jovens, adultos, né? Pessoas do sexo masculino, sexo feminino, né? Pessoas com orientação sexual diversa, né? Homoafetiva. Enfim, nós vamos encontrar muitas pessoas com etnias diferentes, culturas diferentes, raça diferente. Então, nós precisamos ouvir esta pessoa do prisma dela, do ponto de vista dela, não daquilo que nós entendemos da situação, daquilo que nós entendemos do mundo, né? Mas do ponto de vista do outro. Então, o primeiro passo é se colocar no lugar da pessoa. Né? Quando nós olhamos para o outro como nós gostaríamos que olhassem para nós, nós já passamos a cuidar desta pessoa, amamos essa pessoa, né? Acolhemos adequadamente essa pessoa, né? Fazemos aí uma escuta empática. Então, a capacidade de escuta sem pré-julgamentos, em posição de valores, né? Aptidão para lidar com conflitos, valorização da queixa da pessoa e identificação aí das necessidades são pontos básicos de acolhimento que poderão aí incentivar com que a vítima colabore com o exame físico. Se ela se sente cuidada, ela vai facilitar muito mais a coleta do vestígio biológico, ela vai sentir que ela está numa equipe que a respeita e que quer ajudar ela verdadeiramente, né? Já ouvi de muitas vítimas que vieram agradecer, olha, obrigado pelo atendimento, obrigado por ter me ouvido, né? Por ter cuidado de mim. Então, se sentem abraçadas, protegidas. Então, ao invés de reafirmar, né, a violência, né, agredindo novamente, com truculência no atendimento, nós vamos ter um atendimento humanizado, cuidadoso, delicado, né? Então, a escutativa, né, gera essa relação de empatia, que, por sua vez, né, é a capacidade de criar comunicação sintonizada. Então, é harmoniosa a partir das demandas da pessoa, daquilo que ela vai se posicionando. Então, é entender a questão a partir do prisma dela, assim como a possibilidade de se colocar, né, no lugar do outro sempre. Aí, nós vamos para o exame físico, né? Então, no exame físico, nós vamos começar o processo pericial, a coleta de vestígios biológicos. Então, nós temos que informar para a pessoa, o passo a passo do exame, quais locais no corpo que serão tocados, como serão tocados, se vai ser usado algum tipo de instrumento específico para essa coleta, né? E quanto que nós vamos usar esse instrumento. Caso haja uma recusa, a decisão e autonomia da pessoa devem ser respeitados. E tudo deve ser feito com muita delicadeza, sem pressa, sem correria, né? Então, nós temos que respeitar o tempo da pessoa. Descrever cada lesão e a sua localização, máximo possível. Tamanho, número e forma, preferencialmente no sentido crânio-caudal, de cima para baixo, né? Inclusive as lesões genitais e extragenitais, assinalando-as na ficha de atendimento específica, né? Que é uma ficha aí de atendimento para a perícia, o exame de corpo de delito, né? E, se possível, também fotografando essas lesões com o consentimento da pessoa. E apenas a lesão, não é fotografar a pessoa, a lesão. O exame deverá ser realizado pelo médico com a presença de um outro profissional de saúde, geralmente tem uma enfermeira, né, que também conhece do procedimento, é habilitado para tal, né, as pessoas aí que sofreram violência sexual. Então, a vítima não fica sozinha, né, no atendimento. E aqui nós vamos ver
o processo aí de coleta dos vestígios, né? Nós temos aqui, nesse caso, essa primeira vítima, né? Então, iniciando o exame nessa direção, crânio caudal. Então, né? De cima para baixo. Nós vamos examinar a região craniana, né? Então, a cabeça. Primeiro aí, o couro cabeludo. Vamos buscar identificar se há equimose, escoriações, né, edema traumático ou alguma ferida contusa, como nessa imagem aqui, né, alguma pancada que a pessoa tenha sofrido, ou algum tipo de vestígio que indica o local que essas lesões aconteceram, né? A localização que o crime aconteceu. A face, se na face há alguma fratura, né? Na mandíbula, né? No nariz, marca de mordida na bochecha, aqui no rosto, na pele, no lábio da pessoa, alguma equimose também. Os olhos, se há alguma equimose periorbitária, né? Então, em torno dos olhos, aquele famoso olho roxo, né? E também se há alguma hemorragia interna, né? Aí no globo ocular e edema traumático. Nas orelhas e boca, né? Orelha, nós vamos buscar se há equimose, escoriação, marca de mordida, né? Se foi algum pedaço arrancado. Atendi uma vítima que o sujeito ele cortou a orelha dela e cortou um pedaço da boca também e consumiu álcool durante a agressão, pegou esses pedaços e colocou dentro de um copo com bebida alcoólica, né? A famosa cachaça, né? E espremeu, né, socou com o socador e bebeu, né, esse líquido, enquanto estava ali, né, no processo com a vítima, né, a vítima viu tudo isso. Na boca, vamos procurar por equimose labial, equimose intraoral, escoriações, marca de mordida também, fratura e trauma dentário. Aí nós vamos descendo para a região cervical. Marca de mordida, equimose por sucção, equimose e escoriação, tá? Ou qualquer outro tipo de trauma. Vamos olhar a parte interna também. Então, se essa vítima sofreu, por exemplo, violência sexual oral, né? Então, se foi introduzido algum objeto, né? Ou até o pênis do agressor, né? Ou mão, né? Algum tipo de recurso que ele tenha utilizado que tenha causado algum trauma nas cordas vocais, na laringe, e aí que pode ter deixado a vítima sem voz, né? Então, com rouquidão, disfonia, ou ter causado alguma lesão mais grave, ter cortado, machucado, se há algum tipo de edema que dificulta a deglutição, né? Então, a vítima engolir, nós precisamos olhar. Aí nós vamos descendo para a região do tórax, né? Tanto região frontal, né? Como posterior, né? Dorsal. Então, tórax e abdômen, para identificar aí, por exemplo, como na nossa imagem, esse tipo de lesão, né? Que é a equimose por sucção, escoriação, marca de mordida, algum corpo estranho presente na pele, né? Como terra, graveto, tarraxinha, algum tipo de vidro, caquinho de vidro, farelo de vidro, né? Que indica até o local que o crime aconteceu também, ou o recurso que o sujeito tem utilizado. Nós vamos olhar as mamas, né? Então, a região mamária, vocês estão vendo na primeira imagem em cima, né, que a vítima sofreu lesão na região mamária, e a segunda imagem é um pedaço da mama, né? Então, o mamilo foi arrancado da vítima. Nós vamos perceber se há, identificar se há marcas de mordida, se o mamilo foi extraído, arrancado por mordida ou por algum objeto, né, cortante, ou sucção, né, se houve sucção, equimose, escoriação e laceração, né? Se houve laceração do mamilo a ponto de ser extraído, ou se o mamilo está presente, mas foi lacerado também. Nos membros superiores,
bem como as mãos, né? Sobretudo as mãos. Então, identificar se há equimose, escoriação, edema traumático, fratura, marcas de defesa, né? Lesão de defesa, como se a vítima tivesse entrado em luta corporal e tentando se proteger, né? Nós vamos depois ver que tem um exame, né? Para ver se há vestígios nas unhas também, né? Durante esse processo. Nos membros inferiores, se há equimose, sobretudo na região, né, na face medial das pernas, né, das coxas, então na parte interna, né, das coxas, lesão de defesa, né, se há alguma lesão na patela, né, se a vítima tentou chutar da joelhada, né, no agressor ou vice-versa, se há fratura no tornozelo, se a vítima tentou correr e caiu, torceu o tornozelo, por exemplo. Cortes, marcas de mordida, principalmente na parte interna, nos glúteos. E aqui nós chegamos na região genital. Aqui nós temos a genitália feminina, né? Nós vamos olhar externamente a genitália feminina, verificar se há alguma equimose, alguma escoriação, edema, como nessa imagem de baixo, né? Há um edema muito grande e equimose. Se há algum trauma e se houve a rotura imenal, né? E a direção dessa rotura imenal, né? Como que aconteceu essa rotura imenal, se ela é recente ou não, que indica se houve conjunção carnal, né? Então, se houve ruptura do ímen, no caso das mulheres que eram virgens, ou no caso das crianças, né, e adolescentes que nunca aí tiveram relação sexual, então se houve essa rotura, né? Nós temos a região anal, que também precisa ser estudada, identificada, né, nesse processo. Então, aí nós vamos ver o ânus, né, se há equimose, escoriação, algum edema traumático, laceração ou dilatação, né? Por exemplo, se houve uso de algum instrumento, né, algum outro recurso, se há farpas de madeira, caso o sujeito tenha usado pedaços de madeira para violar a vítima, então nós precisamos identificar aí, né? E quando foi, se foi recente ou não. Após, né, essa primeira fase, nós vamos então ir coletando, né, enquanto o material biológico que existe. Então, secreções que possam ter aí na vítima e outros vestígios, né? Então, a coleta do material biológico deve ser realizada o mais rápido possível depois da notificação, né? Para que nós possamos ter maior presença desse material. Porque o material tende a se perder, né? Ele diminui significativamente após 72 horas da agressão. Então, nós precisamos coletar rapidamente para conseguirmos ter maior quantidade e qualidade deste material. Para fazer essa coleta, nós usamos alguns instrumentos, por exemplo, os suaves, né? Então, a coleta da secreção é usada, tanto a secreção vaginal como anal, no corpo da vítima, né? E oral também, né? Nós precisamos utilizar os suaves, né? A coleta da secreção vaginal para pesquisa de espermatozoide e exame de DNA devem ser feitos na posição ginecológica. Nós vamos ver essa posição daqui a pouco. Deve-se priorizar a coleta de secreções e não só da parede da mucosa, né? Recomenda-se a utilização de espéculo para ajudar na abertura, né, do canal vaginal, preferencialmente descartável, sem a presença de materiais lubrificantes. Então, nós temos aqui a imagem dos suaves, nós usamos para a coleta, né, desses vestígios 4 tipos de suave, né? A coleta deve ser realizada utilizando pelo menos 4 suaves esterilizados de haste longa e flexível. Se possível, os suaves deverão ser passados simultaneamente, né?
de 2 em 2. Então, utiliza 2, depois 2, lado a lado, né? A fim de que as amostras tenham maior similaridade entre si. Os swabs deverão ser enumerados pela ordem de coleta, né? No caso aí da secreção vaginal, sendo que o primeiro e o segundo são destinados para exames de DNA, né, para fazer o cruzamento. Como naquele caso que eu falei para vocês. Você já tem um suspeito identificado, coleta material biológico dele para fazer o cruzamento de DNA com esse DNA que vai ser identificado do material biológico coletado na vítima. O terceiro e o quarto deverão ser destinados para teste de triagem de identificação da presença, né, de espermatozoide, o PSA, então, identificação deste sêmen. No caso do exame pericial para a coleta de material, né, de secreção na região anal, nós podemos fazer de duas formas, tanto na posição ginecológica, que é essa imagem de cima, como na posição aqui genopeitoral, né? No qual o tórax fica, né, voltado aí para a maca, né, sobre a maca, e aí a pessoa ela fica com a região caudal mais elevada, facilita, né, para a coleta. Pode ser das duas formas, né? Então, a coleta da secreção anal pode ser feita nessas posições. Deve-se atentar para a possibilidade de haver secreção não apenas na região anal, mas também na região perianal. Então, próximo à região anal, né? Ao lado da região anal. E no períneo. Então, toda a região genital, né, sendo feminino, masculino, e região perianal, bem como o períneo deve ser analisado. Para esse tipo de coleta, também nós vamos usar aí o suave, né? Porém, ele vai ser introduzido, né? 2 suaves, se possível, né? Umedecidos com soro fisiológico 0,9% por vez no canal anal, preferencialmente em movimentos rotatórios, né? O procedimento seguinte que deve ser realizado com os swabs é o mesmo referente à coleta da secreção vaginal. Então, depois desse tipo de coleta, né, a diferença é que a coleta anal, nós utilizamos o soro, né, para lubrificar o swab. Na vaginal não é necessário. E quando nós vamos coletar material biológico distribuído, né, que possa ter na pele, cabelo, em outras regiões do corpo, porque o agressor pode ter, né, ejaculado no corpo da vítima. Como que nós fazemos? Ou depositado qualquer outro tipo de secreção, como sangue, vômito, saliva, né? Então, nós coletamos esse material, né, também utilizando suaves, né? Caso haja suspeita, é importante fazer essa coleta, né? Como está ali na nossa imagem. Então, em toda a região que possa ter sinal aí que há algum tipo de secreção. E, como eu já havia citado antes, né? Quando nós estamos analisando os membros superiores, precisamos olhar embaixo das unhas, coletar material biológico com suaves embaixo das unhas, né? Que é o vestígio subunguial. Então, que é de suma importância porque né, nos dá um sinal se a vítima entrou em luta corporal. Normalmente as vítimas tendem a arranhar, né, segurar o agressor, né, a fim de evitar a agressão. E se caso, durante o exame, né, o profissional identificar se há algum material como cabelo ou pelo no corpo da vítima, né, é importante também coletar esse material, né, que seja diverso aí do cabelo da vítima ou que não seja possível identificar se é da vítima ou não, já, né, a coloração, enfim, também coletar para análise.
Quando não é possível também, né, nós precisamos olhar as vestes, objetos, para ver se tem presença de sêmen ou qualquer outro fluido biológico, né, na roupa, na calcinha, na cueca, calça, vestido, objetos no local, né, cama, enfim, esteira, no local que houve a violência. Também devem ser coletados aí qualquer vestígio biológico, né, secreção que possa ter aí nesse local. E nós também fazemos o exame, né, que é a coleta aí de células da mucosa oral também com os suaves, né, tanto no caso aí, né, nessa imagem, é uma coleta do suposto agressor para fazer aquele cruzamento das informações, identificar o DNA e cruzar com o DNA identificado através do material biológico coletado na vítima, né, e no local, fazer a comparação. Depois dessa coleta, aí vai a apuração dos fatos, né? A fase de apuração prossegue como, né? Havendo aí a audição ou oitiva, em termos jurídicos, seria aí da vítima e das testemunhas, que seria a prova testemunhal. Então, nós vamos ouvir as testemunhas, ouvir essa vítima, os testemunhos, né? Os depoimentos podem ser gravados, tá? Não precisa. Isso até vai proteger a vítima de ter que ficar revivendo trauma, né? Reconsolidando um trauma, cada vez que lembra, reconsolida aquela memória, né? Então, nós podemos gravar com o consentimento dessa vítima e no processo inteiro, né, durante o inquérito e até no julgamento, caso haja necessidade, os profissionais ou juiz pode questionar a vítima, né, de algum ponto da gravação que ficou ali, alguma dúvida, ou que eles precisam de um maior esclarecimento, mas a vítima não vai precisar de contar tudo novamente, né? E é de suma importância também, né, aí os laudos psicológicos para dar suporte às denúncias, né, de violência sexual que não deixam marcas corporais, né? Por exemplo, quando não houve a conjunção carnal. No caso de abusadores de crianças, né? Muitas vezes o abusador ele não cometeu a conjunção carnal, né? Não houve penetração, mas ele tocou a genitália da criança, fez a criança tocar a genitália dele, falou pornografia, fez a criança ter acesso à pornografia, expôs a criança de alguma forma à pornografia, né? E aí práticas sexuais. E o exame, a perícia psicológica pode constatar se houve ou não, né? Então, a perícia psicológica também utiliza recursos, exames, testes cientificamente comprovados, né, e fundamentados para identificação dessa violência sexual, quando, né, for necessário aí, e até para complementar também, quando, mesmo no exame pericial, houve a constatação, né? Houve de fato a conjunção carnal. Após o término da apuração dos fatos, né, o delegado faz um relatório geral, final, e encaminha esse inquérito, esse relatório ao Ministério Público, né? E o Ministério Público, né, o promotor vai analisar todo esse processo e oferecer aí a denúncia qualificada do crime, que segue para a vara criminal da Justiça Comum. Então, aí irá ter aí o processo completo, né, e o julgamento para, enfim, a Justiça determinar, né, a sentença, se aquele suspeito de fato é culpado, né, a culpa daquele suspeito e a sentença que ele deve cumprir, né. Aqui nós temos uma imagem até de um caso que alarmou aí o Brasil, né? E que está sendo investigado, então, e que está passando por esse processo que eu descrevi para vocês, né? Então, está em fase de apuração, para identificar se aí a autoria do sujeito, né? Tudo que aconteceu para que de fato a justiça possa ser realizada. Pois bem, eu gostaria muito de agradecer a cada um de vocês aí pela oportunidade de estarmos juntos nessa conferência fantástica, né? Nós tivemos aí vários palestrantes magníficos,
Foi muito bom e é um prazer enorme sempre poder trocar conhecimento, compartilhar conhecimento, porque o conhecimento liberta, né? Aqui estão os meus contatos, né? E-mail, WhatsApp, contato telefônico, site e rede social. Nós podemos continuar conversando sobre isso e muito mais por esses canais, ok? Então, um grande abraço e até mais.